alegria a gente estar aqui nessa noite de hoje, né? No jornal, com nossos amigos. E sempre que a gente é convidada, a gente fala que a gente vai fazer, a gente faz uma pesquisa. E essa pesquisa a gente compartilha, né, com todos. Então, a pesquisa é importante e o que a gente vai trazer, todos nós já sabemos. Mas que a gente aprende pela repetição, né? Então, nós vamos repetir alguns conceitos, trocar algumas ideias com vocês, algumas reflexões. O que nós vamos falar é da reencarnação e os vínculos familiares. Então, vínculos familiares, todos nós temos, porque a gente precisou de um pai, de uma mãe, para que a gente pudesse estar aqui na Terra. Então a gente faz vínculos. Às vezes esses vínculos, eles são, na parte espiritual, mais apertados do que aqui na Terra. Mas esses vínculos jamais se perdem, jamais se destoam, né? Eles sempre vão estar lá. Então a gente tem as famílias espirituais e as famílias corporais que são aqui na Terra. Para a gente adquirir as famílias espirituais, nós precisamos de condensar, a gente precisa de afirmar os nossos vínculos aqui na família corporal. Dessa maneira, a nossa família espiritual vai se estendendo. A gente costuma falar que a gente tem que, às vezes, falar o óbvio para a gente compreender. Então, como que se dá a reencarnação do espírito? É um fenômeno particular que a observação igualmente assinala, acompanha sempre a encarnação do espírito. Então, todos nós que vamos encarnar tem esse processo. Desde que este é apanhado pelo laço fluídico, que o prende o germe, entra em estado de perturbação, que aumenta à medida que o laço se aperta, perdendo o espírito nos últimos momentos, toda a consciência de si próprio, de sorte, que jamais presencia o seu nascimento. Então, nós sabemos, né, que o espírito, quando vai reencarnar, ele passa por um processo e ele jamais presencia o seu nascimento. Então ele condensa, esquece o passado e aí ele vai ter uma nova vida. Quando a criança respira, começa o espírito a recobrar as faculdades que se desenvolvem, à proporção que se formam e consolida os órgãos que lhe hão de servir as manifestações. Então, quando a criança, quando o bebê nasce, ele ainda não está, né, formado de poder de todas as suas faculdades. Então, quando ele respira, que fala, quando a criança respira, então ele começa a cobrar, né, ele começa a ter acesso às suas faculdades. E ela se envolve de acordo com o corpo, de acordo com os órgãos que vai desenvolvendo, né, nós vamos ter essas faculdades de volta. Está lá na Gênesis, né, Encarnação dos Espíritos, o item 20. Ele continua no 21, sim. Mas, ao mesmo tempo que o espírito recobra a consciência de si mesmo, perde a lembrança do seu passado, sem perder as faculdades, as qualidades e as aptidões anteriormente adquiridas, que haviam ficado temporariamente em estado de latência e que, voltando à atividade, vão ajudá-la a fazer mais e melhor do que antes. Então, da mesma maneira que ele perde, né, ele vai pegar, quando ele nasce, ele vai recobrar a sua consciência e ele perde as lembranças do passado. Aí a gente vê a misericórdia divina, ela atuando, né? Aqui, a gente perdendo todas aqueles desafetos, aqueles rancores que nós tivemos. Por quê?
para chegar nessa vida aqui, ser um outro patamar. Ter o amor da mãe, ter o amor do pai, da família, para que a gente possa, né, fazer o mundo, essa vida melhor. Ele renasce qual se fizera pelo seu trabalho anterior. O seu renascimento lhe é um ponto de partida, um novo degrau a subir. Então, quando uma criança nasce, né, que a gente fala que é um espírito velho, mas é um homem novo. Ele está começando a sua trajetória. Então, tudo que ele adquiriu, aquela bagagem fica com ele. Ainda aí a bondade do Criador se manifesta. Porquanto, adicionado aos amargores de uma nova existência, a lembrança muitas vezes aflitiva e humilhante do passado poderia turbá-lo e criar embaraços. Gente, não percebe o tanto que nós somos assistidos, tanto que a misericórdia, né, divina atua em nós. Então, o que ele faz? O que Deus faz conosco? A gente perde tudo aquilo que nós não lembramos. O que nós não vamos perder são as conquistas que nós fizemos. Ele apenas se lembra do que aprendeu por ser isso útil. Então, vai ser útil aquilo que eu aprendi. As conquistas nossas, essas nunca vão se perder, né? Se às vezes lhe é dada uma intuição dos acontecimentos passados, essa intuição é como a lembrança de um sonho fugitivo. Às vezes a gente não lembra determinadas ações, mas a gente tem uma vaga, às vezes dá um aperto no coração, às vezes você vê alguma pessoa e às vezes não se afiniza muito, né? Então essa é uma lembrança muito vaga que a gente tem. Ei-lo, pois, novo homem, por mais antigo que seja o espírito. Porque ele está começando agora. Ele está com as suas faculdades, ele está para se desenvolver. Adota novos processos, auxiliado pelas aquisições precedentes. Então, por isso que a gente tem que esforçar nessa encarnação. Esforçar o mais que a gente puder, na paciência, esforçar de respeitar um ao outro, as ideias do outro e de aprender coisas novas também. Você, não, mas eu já estou mais velha. Não, toda época é época da gente aprender, né? Quando retorna à vida espiritual, seu passado lhes desdobra diante dos olhos e ele julga de como empregou o tempo, se bem ou mal. Então essa lição está casando com a lição primeira, né? Para onde a gente quer ir? Nós queremos ir para um lugar bom? Então nós vamos ver aqui como que a gente empregou esse tempo. E chegando lá, não é de imediato, nós vamos ter consciência, né, de que a gente fez. Aliás, aqui na Terra mesmo a gente discerne o que é bom e o que é mal. Às vezes a gente faz uma ação não muito boa, a gente percebe que essa ação não foi boa, porque está na nossa consciência. Então, no plano espiritual, a gente vai ver o mecanismo. Então, recordando aqui, antes do nascimento, o espírito perde a consciência de si mesmo. Quem tiver a oportunidade de reler o Missionário da Luz, lá na encarnação do Sigismundo, nossa, mas é uma maravilha, né? Aquele planejamento reencarnatório é assim, é muito, muito bonito. E aí você fala, gente, mas para vir você fazer um corpo e para a gente mutilar esse corpo, olha, para fazer um corpo é tão difícil. E às vezes a gente mutila, né? Sem ter muita ideia, sem ter muita responsabilidade. Então ele perde a consciência de si mesmo. Ele perturba-se. Porque todos nós temos aquele medo, né, gente? De reencarnar, medo da gente não dar conta da prova, medo do que a gente vai encontrar, né? Permanece numa espécie de sono. Então, ele fica ali, né, em estado latente, mas ele vai despertar. Suas faculdades ficam em estado latente.
depois ele vai voltar e ele vai. E a partir do nascimento? Então, como será a partir do nascimento? A partir do nascimento, eu vou precisar de um pai, de uma mãe, né? Hoje existem outras formas de nascer, mas mesmo assim precisa do elemento do pai e da mãe. Ó, então a gente precisa do pai e da mãe. E qual que é a missão do pai e a missão da mãe? A primeira coisa que a gente percebe é a gente tem que apresentar Deus para a criança. Então lá no Evangelho fala assim: ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzir o corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Então não é isso que Deus espera de nós? Não é o nosso progresso, a nossa evolução? Então os pais têm esse dever. Interai os vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Então esse aqui é o ponto-chave. É o que nós precisamos, né, quando nossos filhos, nossos netos, e toda criança que às vezes a gente está colaborando ali, é aproximar essa alma de Deus. Falar de Deus, falar da sua misericórdia, falar que todos nós, né, estamos aqui com a permissão de Deus. Tal a missão que vos está confiada, e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirmos. Então, somos pais, somos mães, mas somos humanos também. O que a gente faz? O que a gente dá conta. Só que nós temos que esforçar, né? Os vossos cuidados e a educação auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Então depende do pai, depende da mãe, depende da família, né? Para ser um homem de bem, aquela criança que está lá. Então no capítulo 9, capítulo 14. A família, pois, uma instituição divina, cuja finalidade principal, básica, né? Consiste em estreitar os laços sociais, ensejando-nos o melhor modo de aprendermos a amarmos como irmãos. Então o que a família faz? A família prepara o indivíduo. A família dá base para que aquele homem seja um homem bom na sociedade, onde ele trabalha, onde ele estiver. Então, é a família que é a base. Então, para a gente construir uma sociedade humana, uma sociedade mais feliz, a base está na família, né? E amar como irmãos. Olha como é que ele falou. Não é nem o próximo, é irmãos. Que está ali, ó, na família, que está junto. Lá no Evangelho ainda, ele fala, né? Que há, pois, duas espécies de família. As famílias pelos laços espirituais e pelos laços corporais. Então, nós sabemos que para existir as famílias espirituais, nós precisamos de apertar os laços das famílias corporais. Duráveis as primeiras, que é espiritual, se fortalece pela purificação e se perpetua no mundo dos espíritos, através de várias migrações da alma. Então, pode ser que a nossa família esteja lá, ou esteja em outro lugar, e nós viemos para cá. Mas um dia nós vamos encontrar, né, e seremos todos felizes. As segundas, as corporais, frágeis como a matéria, extingue com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Então a gente percebe também que são, por exemplo, os casamentos, que são as famílias que se unem por interesses pessoais, por interesses mais materiais, interesses também, aqueles interesses também que são passageiros. Então, às vezes, dissolve aqui mesmo. Às vezes, aqui mesmo, ele já completou aquela tarefa. Agora, a gente sabe que nada é perdido na misericórdia divina, né? Sempre nós vamos
coisa. Mas o que a gente tem que esforçar? Para que a gente faça esses vínculos, né, na nossa família. A formação da família. Habitualmente, nunca sempre, somos nós mesmos quem planifica a formação da família antes do renascimento terrestre, com o amparo e a supervisão de instrutores beneméritos, à maneira da casa que levantamos no mundo, com o apoio de arquitetos e técnicos distintos. Então existe, né, um planejamento reencarnatório, existe uma preparação daquele corpo, e existe também a nossa vontade, existe também os nossos propósitos, mas nem sempre somos nós que às vezes definimos algumas coisas. Mas nós vamos reencarnar com aquelas pessoas certas, no momento certo, e tudo é de acordo com o que nós necessitamos. Então, existe lá os instrutores, né? Então é muito complexo esse planejamento reencarnatório. Então a gente tem que valorizar bastante a nossa vida, porque é muito difícil nós estarmos aqui. Comumente chamamos a nós antigos companheiros de ventura infelizes, programando-nos à volta do nosso convívio, a prometer de socorro e oportunidade, e que lhes reedifique a esperança de elevação e resgate, burilamento e melhoria. Então, quando a gente vai encarnar, a gente recebe no lar, ou somos recebidos no lar, né, tanto afetos e quanto desafetos. Para quê? Para a gente melhorar. Porque senão seria muito fácil a gente vir e não ter problema nenhum. Às vezes a família está equilibrada, mas aí eu preciso de algo a mais. Aí vem a família, vem os agregados que a gente costuma falar, e às vezes sai daquele propósito nosso. E isso é bom para a gente exercitar a paciência, a tolerância, né, o amor mesmo, desenvolver em nós. Então, nessa formação do corpo, nessa encarnação nossa, a gente percebe que vem para nós os afetos e desafetos, para que a gente possa crescer. Né? Está lá em Vida Incerta, no capítulo 17. Aí a parentela, nós falamos da família e nós vamos falar da parentela. A parentela no planeta faz filtro da família espiritual, sediada além da existência física, mantendo os laços preexistentes entre aqueles que comungam o clima. Então, é o filtro da família. Interessante, né? Do planeta. Então, assim, a parentela do planeta faz filtro da família espiritual. Então, vem, né, muitos da nossa família espiritual e enfrentamos juntos aqui. Mas aí vai dar um porém aqui. Arraigada nas vidas passadas de todos aqueles que compõem a família terrestre, é formada, sim, de agentes diversos. Então, nós viemos daquela família homogênea e tudo, mas junto de nós vão encarnar alguns que nos fazem crescer. Né? Então, agentes diversos, porquanto nelas se encontram comumente afetos e desafetos, amigos e inimigos. Para quê? Para o ajuste e reajuste, indispensáveis antes da lei do destino. Então, todos nós, né, prejudicamos alguém no passado. Não vou falar no passado, não. No presente também. Às vezes, sem ter consciência, né? E às vezes também por imaturidade nossa. Às vezes também nós estamos colhendo, né, algo que nós vamos ter que ressarcir no futuro. Mas isso faz parte da nossa vida. Porque nós estamos no mundo de prova e expiação, então isso vai acontecer conosco. E essa afinidade? Então nós falamos das famílias espirituais, né? Formam famílias os espíritos que analogiam dos gostos,
a identidade do progresso moral e a afeição induz a reunir-se. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrenas, se buscam para se agruparem como fazem no espaço, originando-se daí as famílias unidas e homogêneas. Ponto. Então, aqui está falando daquela homogeneidade, daqueles mesmos gostos, daquela tranquilidade, né? Agora, isso vai fazer progredir se a gente ficar estacionado, está tudo bem aqui na Terra, será que eu vou progredir? Aí ele faz um si aqui para nós. Se nas suas peregrinações acontecem ficarem temporariamente separados, mais tarde torna-se encontrar, se venturosos pelos novos progressos que realizaram. Mas, então se eu estou separado aqui, se o ente nosso querido vai para o plano espiritual, se nós somos ligados, certamente nós vamos nos encontrar lá. Mas ele fala um asa. Mas não nos cumpre trabalhar apenas para si. Então, se está tudo bem, nós precisamos, né, de trabalhar, nós precisamos de sair do nosso comodismo, né? Permite Deus que espíritos menos adiantados encarnem entre eles, a fim de receberem conselhos e bons exemplos, a bem de seu progresso. Então, às vezes, as famílias são bem equilibradas, assim, não tem problema, né? Criou os filhos dentro de uma moral evangélica cristã, tudo certinho. E tem um filho que não confessa, não professa as nossas ideias. Então, esse filho é aquele que veio, né? Esse irmão, esse parente, é aquele que veio para que nós ajudássemos, né? Esses espíritos se tornam, por vezes, causa de perturbação no meio daqueles outros, o que constitui para esses a prova e a tarefa a desempenhar. Então, se nós temos alguns dos nossos, da nossa família, né? Alguns dos familiares que às vezes traz uma discórdia, que às vezes é rebelde, imaturo, então, essa é uma missão nossa, né? E às vezes até nós, né, gente? Porque às vezes a gente fala do outro, e eu também sou assim. Eu também sou, e não percebo que os outros é que têm que ter paciência para comigo. Então, assim, nós temos que refletir. Então, no Evangelho também, no capítulo 14, né? E as famílias hoje? Como que estão as famílias hoje? As famílias, posso falar no meu tempo, né? Por causa da idade. As famílias do nosso tempo eram assim, famílias normais. Pai, mãe, irmãos, os avós moravam juntos. Hoje o modelo mudou. Hoje, assim, onde haja respeito, onde haja companheirismo, ali existe uma família. A gente vê, né, casais, homens com homens, mulheres com mulheres, homens que ficou viúvo e torna uma família, ele com os filhos, a mulher viúva com os filhos, uma família de uma pessoa só, ou que os pais morreram, ou que não tem filho. Então, assim, hoje mudou essa concepção de família. Hoje é diferente as famílias. E isso, gente, eu vou falar o progresso, mas é assim, nós temos que respeitar. Então, fala assim, a família não está em extinção, o processo é de transformação. Então, sim, está transformando, né? A vulnerabilidade do bebê humano e a sua dependência dos cuidados do adulto são indícios muito fortes do que a família é uma necessidade psicofísica do homem e, portanto, será difícil imaginar um sistema social sem essa instituição básica. Então, nós sabemos, né, que a criança ainda precisa, né, desse afeto, desse cuidado. O fato de ser uma instituição familiar, uma necessidade do homem, não significa, contudo,
que ela seja imutável. Então, mudou, né, o processo, o conceito de família, a concepção da família. A família já se modificou desde a fase da sociedade predominantemente agrícola até os dias de hoje. Estamos assistindo uma nova transformação. Toda mudança sempre acarreta um momento de desorganização e talvez tenha surgido a ideia de que a família está desmoronando, desestruturando e extinguindo-se. Então tem muita gente que fala, hoje a família casa, hoje se separa amanhã. A gente vê muito essas expressões, né? Mas essa é a mudança. Algumas pessoas se sentem tão abaladas por essa desordem transitória que se aferra a um modo de viver já ultrapassado, na tentativa de preservar valores decadentes, acreditando defender assim os interesses da coletividade. Então, alguns de nós, né, ainda não aceitam essa nova construção de família. Outros se aproveitam da oportunidade para extravasar seus próprios impulsos desequilibrados. Então, né, casam, ficam, né, casam e separam, não tem aquela responsabilidade, porque acha que o casamento, acha que a família, né, ela já não está estruturada como deveria estar. Agora, entretanto, o indivíduo que consegue ver o panorama social de um ponto mais elevado, que já desenvolveu a capacidade de pensar criticamente, pode discernir com mais facilidade acerca dos valores a ser preservados. Esses valores é o companheirismo, é o respeito, é o amor, é a amizade, né? Separando-se daquele que devem ser descartados, contribuindo desse modo para a consolidação do progresso. O progresso só vai haver se o moral estiver elevado, né? Porque o progresso intelectual é muito fácil, né? Basta que eu estude. Então, vamos colocar em prática, né? Fiquemos atentos. Então, como pode compreender, então, o real motivo de sentir muitas vezes afinidade com pessoas fora do nosso convívio familiar implica em vínculos já estabelecidos. Então, quando esse vínculo da família espiritual está estabelecido, então pode ser que algum de nós não esteja na família, mas esteja entre os amigos, esteja entre as pessoas que eu trabalho. Então, esses vínculos, fica claro para nós que nós nunca perdemos. Eles nunca vão perder, né? Olha, oriundo de outras encarnações, podendo, na maioria das vezes, os seres mais próximos a nós, que tenhamos tamanha afeição, carregando esses laços durante nossa encarnação, ser fruto de uma relação familiar no plano espiritual. A gente vê muito isso, né? Que a gente, às vezes, tem afinidade com outras pessoas que não sejam da nossa família, né? A gente afiniza, a gente pensa igual. Então, isso é possível, né? Por causa da nossa família espiritual. E pode ser também que ele não veio na minha família porque eu estou auxiliando o outro em outra família. Além dessa troca e experiência de sexos opostos, para conseguir desenvolver as virtudes necessárias para a nossa evolução moral, é auxílio em nosso progresso reencarnar em papéis diferentes entre o nosso grupo familiar e aprender a se colocar no lugar do outro, desenvolvendo assim o que chamamos de empatia. Então, aqui falou assim, ora eu encarno como pai, como mãe, como filho. Então, por quê? Porque aí a gente vai desenvolvendo aquelas habilidades. E eu desenvolvendo essas habilidades, eu consigo compreender melhor o outro, consigo aceitar melhor o outro, ter mais paciência com o outro, porque eu já vivi aquele processo, né? A empatia. E é responsável pela compaixão de se pôr no lugar do outro e conseguir entender
pois somente o espírito que passou por inúmeras experiências consegue desenvolver de toda e completa forma o verdadeiro amor que nos foi deixado por herança por Cristo quando aqui esteve entre nós. Então vamos colocar no lugar do outro quando o outro tiver dificuldade, quando o outro nos agredir, quando o outro falar alguma coisa que eu sei que aquilo lá é para mim, mas que me fere. Então assim, devemos ter essa empatia. Ainda no plano espiritual, quando planejamos o reencarne aqui na Terra, escolhendo nossa família, dentre os motivos estabelecidos para essa escolha. E muitas vezes está ou afinidade entre os nossos pais e nós, ou o acerto de dívidas, vindo de outras vidas. Então nós sabemos, né, gente, que nesse mundo nosso, nós sempre vamos ter dívidas para acertar. Às vezes, eu não tenho nessa vida, porque a dívida é muito grande, então Deus parcela para nós. Então, porque eu não vou dar conta de sofrer tudo nessa vida, porque eu ainda estou aqui e às vezes eu vou pegar mais ainda, né? Alguma coisa aí pelo longo caminho. Então, nessa família vem esse desajuste, esses desencontros. Mas o que a gente tem que fazer na hora que a gente vê que a situação está bem delicada, né? Vamos orar, né? Vamos pensar naquele lá que às vezes foi eu que prejudiquei, às vezes ele está ali por conta minha, né? Que eu fiz alguma coisa para ele. Então, assim, todos somos responsáveis, né? Isso porque o papel do pai e da mãe para com o filho é o do amor. Aí ele vai falar agora da relação, que a gente sabe, né, que o amor de pai e de mãe, geralmente, né, é o mais próximo, é o mais sublime que tem. Então a gente aproveita esse amor de pai e de mãe para ter uma força a mais. Ele fala aqui, ó. Isso porque o papel do pai e da mãe para com seu filho é do amor. E quando possuímos essa enorme dependência com alguém, já ter esse grande amor como referência pode ajudar no progresso das duas almas envolvidas. Então, essa relação de pai, mãe e filho, né? Então você já desenvolve esse amor. Podemos desenvolver de outra forma, mas aqui a gente está falando dessa forma, tá? Outra ideia, pelo qual ouvimos muita história de mães ou pais que repudiaram o filho e o negaram, por ainda carregar consigo em si inconsciente as marcas de dores causadas por situações anteriores, da qual não possuímos conhecimento. Então, todo mundo sabe disso, né? Então, às vezes, um pai e uma mãe sabe que tem que amar o filho, sabe que é responsabilidade dela, mas ela não tem aquele mesmo carinho. Então, a única coisa que justifica é o nosso passado, né? E justamente por não o possuir, é que temos que compreender o fato de essa encarnação ser uma oportunidade para esforçarmos o máximo possível para desempenhar o papel confiado a nós, de pais para com os filhos, bem como o nosso papel de filhos, respeitando a oportunidade que nossos pais nos proporcionaram para voltar ao orbe físico e caminhar vislumbrando o progresso. A gente percebe, né? Mesmo às vezes os filhos também não dão certo com o pai, não tem aquela afinidade, né? Então, é coisa do passado e às vezes dessa vida também, né, gente? Então, assim, a gente tem que perceber isso e não fazer disso para nós, não vou falar perder a reencarnação, que a gente não perde, mas dificultar, né, a nossa reencarnação. Muitas vezes, quando passamos grandes atritos dentro dos nossos lares, com os nossos filhos ou com os nossos pais, onde não conseguimos compreender de onde surge tamanho sentimento negativo vindo de alguém quem só deveríamos ter amor, precisamos primeiramente
silenciar e com muito autoconhecimento, obtido através de estudo do Evangelho e da natureza humana, tentar compreender se tal atitude é algo que estamos colhendo do plantio que fizemos nessa vida, ou se são requisitos de vida anteriores que ainda afligem os corações feridos. Então foi o que nós falamos, né? Tem coisas que é da vida passada e tem coisas que é dessa vida também. Independente da situação, precisamos buscar no Evangelho, eu coloquei segundo o Espiritismo, a base para sermos seres humanos, mais compassíveis com as dificuldades evolutivas alheias e, principalmente, ir em busca do nosso aperfeiçoamento moral e intelectual, que irá ajudar no desenvolvimento dos laços familiares, tanto no terreno quanto no plano espiritual. Então, nós precisamos de estudar, nós precisamos de refletir, nós precisamos de fazer alguma coisa para o outro, porque também só estudar e não praticar, né? A gente sabe que a fé sem obras é morta, né? Então, assim, a gente precisa de estudar, mas o mais importante é o trabalho. É o trabalho aonde a gente estiver. E esse trabalho deve ser com amor, com determinação, com comprometimento. Não é porque às vezes eu estou recebendo, né, que eu vou fazer de qualquer jeito. Eu sei que todos aqui, né, já sabem disso e fazem isso muito bem. Mas a gente às vezes fala para a gente mesmo. No livro Calma, de Chico e Emmanuel, tem uma lição que chama Ligações Familiares. Quanto possível, esforça-te. Aí ele repete, esforça-te de verdade para viver em harmonia com parentes que te pareçam menos afinados com seus pontos de vista. Então, o que ele fala para nós? Primeira coisa, ele está falando aqui do respeito para nós. Olha, para nós esforçar e viver em harmonia, respeitando, não criando caso, né, com os parentes que se pareçam menos afinizados com o nosso ponto de vista. Ponto de vista é muito relativo, né, gente? A gente tem família, a gente tem política, a gente tem religião. Então, o que a gente tem que fazer? Respeitar os pontos de vista de cada um. E também nós nos colocamos nessa situação, para que os outros também nos respeitem, né? Ó, no plano físico, nos achamos vinculados com alguém nos laços da consanguinidade sem justa razão de ser. Ó, não nos achamos. Então, a nossa família é aquela família certa, que eu precisava de ter vindo naquela família. Os nossos amigos, a nossa parentela, né, fora da minha família, pai, mãe e irmãos ali, é aquela família, aquela parentela que eu preciso de ter, para que eu possa desenvolver, para que eu possa evoluir. Então, não tem justa razão. Aqueles que alimentam ódio e aversão, quando desejosos de melhoria, são induzidos por benfeitores da vida sublimada a se reencarnarem juntos, a fim de apagar as labaredas de discórdia que lhes atormentam a vida íntima através de provações atravessáveis em comum. Então aqui nós vamos ver aqueles que alimentam ódio e aversão, mas desejosos de melhoria. Então aqui nós vamos destacar a boa vontade, nós vamos destacar aqui o livre-arbítrio, desejosos. Então eu estou desejosos. São induzidos por benfeitores. Olha a misericórdia. Aí a gente percebe que ninguém está sozinho, que ninguém está desamparado, né? Que essa misericórdia, ela funciona. Essa misericórdia, ela está a todo momento conosco. Basta nós abrirmos os olhos, né? A se reencarnarem juntos, a fim de apagar as labaredas da discórdia. Então eu lar de novo ali, com os desafetos, né? Mas
Quando eu estou desejoso, então eu vou melhorar, eu vou aceitar melhor, eu vou fazer de tudo para que eu passe essas provações da melhor maneira possível. Se o propósito desse daquele familiar te parece claramente opostos aos ideais superiores que abraça, abençoa com teus melhores pensamentos e não esbarre os passos no caminho da experiência que lhe fazem precisa. Então ele vai falar aqui, se o propósito daquele familiar é oposto ao seu, então assim, às vezes a gente quer convencer alguém a ir para a nossa religião, convencer alguém que aquilo está errado. Então, assim, a maioria de nós, às vezes é assim, quando você gosta muito de uma coisa, você quer que o outro também faça, né? Opostos aos ideais superiores que abraçam. Então, nessa mensagem aqui, que a gente lê, então assim, a gente nos coloca ali que nós estamos abraçando já, né, ideais superiores. Então, assim, muito bom para nós, né? Então, abençoa com teus melhores pensamentos e não lhes barre o passo do caminho da experiência que lhes fazem precisa. Então, se ele não pensa igual a nós, se ele não comunga das nossas ideias, deixe que ele vá em paz. E assim, não dificulte a caminhada dele, né? Porque às vezes, a gente às vezes julga, né, a pessoa. Então assim, aqui está falando para a gente não julgar, que ele faça a caminhada dele. Não despreze teus pais ou teus filhos, por serem desorientados ou doentes. Então, nós sabemos, né, que os pais também são pessoas normais, são espíritos ainda endividados, né, e pode também ser desorientados. Porque talvez tenham sido em existência já transcorridas a causa direta ou indireta dos desequilíbrios ou enfermidades que pantanteiam. Então, assim, quando a gente tem alguém na família, né, que tem essa desorientação, nessa vida eu sou reta, eu consegui, né, me firmar. E nas outras vidas? Será que eu fiz algo para alguém? Certamente, né, gente? Então eu vou receber aqueles espíritos, né? Ou aqueles espíritos vão nos receber. Em muitas ocasiões, terá renascido em consanguinidade com parentes rudes e às vezes cruéis, unicamente por amor a eles, de modo a auxiliá-los na transformação necessária com as tuas demonstrações de tolerância e paciência, devotamento e humildade. Muito bonito isso aqui, né? Então, assim, às vezes, nós nascemos, né, com parentes rudes, né, mas nós escolhemos reencarnar ali para ajudar. Então, olha o tanto que é o ser humano, né, tanto que Deus dá essa oportunidade para a gente, né, para a gente auxiliar esses irmãos nossos. Aí ele vai dar um alerta para nós. Se depois de sacrifícios inumeráveis em favor de parentes determinados, então depois que eu fiz tudo, que eu tive tolerância, eu pelejei para ele ir para o caminho do bem, né? E isso acontece frequentemente entre pais e filhos, notas no íntimo que a tua consciência se reconhece plenamente quitada com eles. Então lá no Evangelho fala, né? Se você fez tudo para o seu filho, você fez. Aí o que é tudo? É o melhor que você dá conta. Porque tudo é impossível a gente fazer, né? Na grandeza que Deus espera de nós. Porque nós estamos aqui ainda. Mas se eu fiz o meu melhor, se eu não fui negligente, se eu tive cuidado, se eu dei exemplo. Então, assim, se eu fiz tudo, né? Olha, se reconhece plenamente
severamente gritada para com eles, sem que esses mesmos familiares, após longo tempo de convivência, demonstrarem o mínimo sinal de renovação para o bem, se eu fiz tudo, se eu dei exemplo, se esse familiar meu ainda não conseguir, o que ele fala? Deixa que siga a estrada que melhor se adapte ao modo de ser. Porque as leis da vida não te obrigam a morrer pouco a pouco, a pretexto de auxiliar aos que te recusam o amor. Então, assim, se a gente fez tudo e aquele familiar ainda está naquele caminho, então deixe que ele siga. Então, quando ele fala deixe que siga, mas é deixar orando, é deixar sempre que possível dar o exemplo, sempre que possível acolher, não julgar, amar, né? Porque às vezes a gente, em determinadas épocas, a gente julga, né? Aquele nosso familiar. Então, assim, cada espírito, cada ser é responsável por eles. Nós, pais, amigos, professores, a gente auxilia, mas a cada um segundo as suas obras. A cada um tem seu livre-arbítrio. Então, assim, deixa, né, que ele, a vida, vai levar. Só que a gente não pode, quando fala deixa, né, não pode desistir daquela alma, daquele espírito, porque é responsabilidade nossa. Mas a gente tem que respeitar o livre-arbítrio dele. Uma criança terna e inesquecível, que retorna no mais além, nos primeiros tempos da infância, quase sempre é um coração profundamente dedicado ao teu progresso espiritual, que apenas regressou ao teu convívio doméstico, a fim de acordar-te para as realidades da alma através da saudade e da afeição. Nossa, a gente fica tão triste quando um bebezinho, quando uma criança, né, vai embora, né, cumpriu a sua missão. A gente fala, nossa, mas por que Deus leva, né? Tem muita gente que fala isso, né? Nossa, mas ele tinha a vida inteira pela frente, né? Aqui ele está falando para nós, olha, quase sempre, a gente não vai taxar porque sempre é uma vírgula, né? Quase sempre é um coração profundamente dedicado a teu progresso espiritual, que apenas regressou ao teu convívio doméstico a fim de acordar-te para as realidades da alma, através da saudade e da afeição. Então, para nós, né, é uma prova, né? A gente, um bebezinho indo embora, uma criança indo embora. Mas Deus sabe o que faz, né? Se não tem as devida força para carregar os compromissos que assume diante de uma pessoa, com quem partilhasse as alegrias do sentimento, nunca abandones a criança ou as crianças que houverem nascido de semelhante união. Então, está vendo que ele fala aqui de todas as situações na família, né? Então, ele fala aqui, no casamento, né? Porque a gente, quando fala do divórcio, o divórcio pode existir se as duas almas já estão divorciadas. Se as duas almas já estão se agredindo, às vezes, né? Às vezes não falo fisicamente. Então, esse casal, para ser amigo, eles podem separar sim, mas os filhos são responsabilidade dos pais. Então ele fala aqui para nós, ó, se tem as devidas forças para carregar os compromissos que assumisse diante de uma pessoa com quem partilhasse as alegrias do sentimento, nunca abandone as crianças que houverem nascido semelhante união. Então, filho vai ser sempre filho, né? Educa ou reeduca os pequeninos sobre a tua responsabilidade, enquanto na infância terna, facilmente amoldável aos teus princípios de natureza superior. Mas diante dos familiares, erguidos à condição de adulto, respeita-lhes a liberdade de caminhar no mundo conforme as suas próprias escolhas, porque nem todos conseguem trilhar o mesmo caminho para a união com Deus.
Então, a criança é responsabilidade nossa. Os adultos também, porque pai não abandona o filho. Mas aí ele tem a sua trajetória, né? Mas a criança a gente tem que educar. E muito obrigada.